E aí, galera? Vamos lá? Vamos gravar mais uma aula aqui. Deixa eu compartilhar o material. Rodada 4. Motivação da aula 4 é uma música de lutador aí. A intenção é dizer, eles vão dizer que esse aqui é um lutador. Fica a dica aí, pessoal. Ouvir essa música aqui. Concurseiro pra mim tem que ter um espírito de garra, fibra, saber apanhar, levantar, até a gente conseguir atingir nosso objetivo, tá? É essencial a gente ter foco, espírito de luta aí, porque é uma competição e às vezes você não passa por pouco. E você tem que saber que essa dor aí tem que te dar mais gás ainda, para você correr mais ainda, lutar mais ainda, até que você chegue onde você quer chegar e atingir seu objetivo. Bora! Legislação tributária, ICMS, da alíquota. Considere as seguintes mercadorias. A. Cerveja e chopp. Cerveja e chopp, serviço de comunicação oneroso, armas e munições e perfumes. Aí eu quero saber aqui quais são as alíquotas. Além disso, o percentual do Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza. Galera, gabarito aqui é letra A, chopp artesanal 18%, o outro tipo de chopp aquele com aquele código ali é 25%, comunicação, atenção, a alíquota foi reduzida a 17%, de acordo com a nova decisão do STF, que energia elétrica e comunicação é essencial, não pode ter uma carga elevada. Perceba que a carga mais elevada aqui do Mato Grosso de bens superfluos é 35%, bem elevado comparado a outros estados, no caso aqui para armas e munições, e 25% para perfumes e cosméticos. Você poderia ficar com dúvida entre a letra C aqui, ó, que eu só mudei essas duas aqui, e 25%. Perceba que aqui no Mato Grosso você ainda tem mais grave ainda, mais onerosa ainda para certos tipos de bens. Então, e o adicional do fundo é 2%, conforme a norma aqui, galera, ó, 35% armas e munições e 25% cosméticos e perfumes. E o adicional do fundo aqui, ó, pessoal, 2%. É importante a gente estar decorando aí as alíquotas aí para chegar no dia da prova lá bem afiado, tá, pessoal? Não deixe de dar uma lida constante aí nas alíquotas. Responsável substituto da restituição tributária. Jorge vende constantemente produtos laticínios para a cooperativa de produtos Alfa, da qual faz parte. Após um tempo, a cooperativa faliu e ele perdeu um total de 10% de estoque vendido para Jorge e os demais 90% foram entregues para si. Por ser um valor considerável, Jorge procura a Cefaz e protocola o pedido de restituição do montante integral. Responda aos questionamentos. Jorge tem direito à restituição como contribuinte substituído? Resposta aqui, letra A. Conforme a legislação, não possui direito à restituição. Eis que Jorge confundiu a restituição correspondente ao fato gerador presumido, substituição tributária para frente, o que não é seu caso, visto que a substituição tributária é regressiva, significando que seu fato gerador já ocorrera, sendo essa substituição apenas uma postergação do recolhimento do ICMS devido pelo contribuinte substituto. Isso aqui está o dispositivo, galera. Basicamente, eu quis confundir a substituição tributária para frente e a substituição tributária regressiva. Vamos lá. A regressiva, eu substituo esse aqui, que é o caso do Jorge, nossa da questão, e quem recolhe aqui é a cooperativa. Simplesmente há uma postergação do recolhimento do ICMS devido pelo Jorge. E na substituição tributária para frente, esse aqui é substituído e esse aqui vai recolher. Nesse caso aqui, há uma presunção do fato gerador, tá, pessoal? E se esse aqui não ocorrer, o substituído aqui, ó, ele tem direito à restituição. Já nesse caso aqui do Jorge, não há que se falar em restituição, que o fato gerador dele realmente ocorreu, então o ICMS é devido. E eu tenho um outro peguinho aqui que eu coloquei, ó, referente à parte de 10% de perda, força normativa, deverá efetuar o estorno. Isso aqui é uma verdade, pessoal, tá? Isso aqui realmente acontece. Poderia ser o questionamento da questão, mas o caso não está pedindo sobre isso, tá? Eu só pus isso aqui para confundir e também para para lembrar vocês que há as situações de estorno de crédito, que é, no caso aqui, vier a perecer. Quer dizer que Jorge não teria direito a crédito, na verdade, ele deveria, inclusive, estornar esses 10% que ele perdeu, tá, pessoal? Próxima questão. Galera, a ideia do curso aqui é trazer várias questões inéditas, adaptadas, mas a gente não pode jogar fora questões novas, fresquinhas do forno aí, que saíram de concursos fiscais principalmente. A gente está treinando aqui, trazendo a aula aqui já para a gente ficar atualizado com o que as bancas estão cobrando. E a ideia do curso também é bom fazer isso também, tá, pessoal? Vamos embora. Nas aquisições de mercadorias de microempresas optantes pelo Simples Nacional, a pessoa jurídica X terá direito a crédito correspondente ao ICMS incidente nas referidas aquisições, desde que a pessoa jurídica pessoal, não seja optante do Simples Nacional e que as mercadorias sejam destinadas à comercialização ou industrialização e observado como limite o ICMS efetivamente devido pela microempresa em relação a essas aquisições.
Isso aqui está lá no Simples Nacional, galera, artigo 23, é a parte referente a créditos, que diz bem claro que optantes dos Simples Nacionais não farão jus à apropriação nem transferência de créditos. Então aqui você já mata a letra C, lá mata a letra D. Porque aqui ele está falando aqui, ó, terá direito a aquisições? Para não ter direito a crédito, não pode ser obtido no Simples Nacional. Agora, o erro da letra B, valores fixos mensais. Pelo contrário, pessoal, esse aqui não se aplica quando ele está recolhendo fixos mensais. E o acerto aqui da letra A, efetivamente devido, o ICMS efetivamente devido pelos optantes do Simples Nacional em relação a essas aquisições. Fica aí os dispositivos, dê uma lida, dá uma reforçada aí no Simples Nacional, que é um assunto que sempre está caindo nas provas de fiscos. Próxima questão, sobre a obrigação tributária, à luz da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores, analise as afirmativas a seguir. A obrigação acessória prevista na legislação tributária tem caráter autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, pois vincula inclusive o sujeito passivo que não seja contribuinte do tributo, ou que inexistente a hipótese de incidência tributária, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Correto, pessoal? A obrigação acessória ela é independente da obrigação principal. Só fica a ressalva que se eu não observo a obrigação acessória, ela pode se tornar uma obrigação tributária principal referente à multa, tá? Que vai sofrer. E aqui, ó, o próprio CTN ele traz aqui que o contribuinte dispensado da obrigação principal não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso. Isso aqui reafirma a independência da obrigação acessória. Inclusive, o fisco ele tem todo o direito de fiscalizar entidades imunes e isentas dos tributos principais, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. Inciso 2. O artigo CTN, que permite à autoridade administrativa desconsiderar negócio jurídico praticado com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo, foi considerado constitucional pelo STF. Afirmativo, pessoal, isso aqui foi um tema enfrentado pelo STF em 2022. O STF manteve a validade do dispositivo do STN, que permite à autoridade fiscal desconsiderar atos praticados. Não tem muito o que falar aqui. Alguns contribuintes tentaram argumentar a inconstitucionalidade e o STF disse o contrário, foi favorável ao fisco. Então é constitucional, a gente tem que saber isso. E a banca aqui já cobrou o tema que você deveria saber. Então o gabarito aqui vai ser letra A, pessoal, porque o erro da letra 3 é que não é legítimo. Claro que é legítimo. Isso aqui é aquela coisa do direito tributário, que o direito tributário ele não tem cheiro. Seja atividade lícita ou ilícita, vai incidir o fato gerador do tributo, tá, pessoal? Fica aí a dica aí e vamos embora para a próxima alternativa. Mesma lógica lá, se já tem questão atualizada de TI, eu vou trazer elas aqui. O máximo possível a gente está atualizado nesse curso aqui, galera. Isso aqui você tem, referente à parte de gerenciamento de comunicações, são os processos. PMBOK é bem complexo, você tem vários processos, várias definições. Não é fácil saber todos. Aqui você poderia fazer um jogo de cintura, mas você deveria saber que o erro da número 1 é que não é controlar. Isso aqui é planejar o gerenciamento das comunicações. As outras duas aqui, galera, gerenciar as comunicações e monitorar as comunicações estão corretas. Então o gabarito ficou letra C. E aqui fica a dica para leitura. E façam muitos exercícios de PMBOK, lá você tem um banco de dados grande. E vamos tentar aprofundar aí também as definições dos processos aí, que se cobrar da gente, a gente vai saber e vai matar e vai ganhar uma questão aí que talvez muitos dos nossos concorrentes vão errar. Isso aqui da segurança da informação, os métodos criptográficos, ele quer um exemplo de chave assimétrica. O exemplo de chave assimétrica aqui é o RCA. Achei uma questão bem profunda, que a gente não costuma ser cobrado de algoritmos. Mas o RCA ele é o algoritmo mais antigo que tem de assimetria, mais tradicional. E ele é a própria definição de chave assimétrica, que é uma chave pública, uma outra privada, que se relaciona por meio de um algoritmo. O que for criptografado pelo conjunto dessas duas chaves, só é descriptografado quando ocorre novamente o match. Diferente da simétrica, que utiliza uma única chave para decifrar a mensagem. Nesse caso, o segredo é compartilhado. Eu trouxe duas questões aqui, só para reforçar esse assunto, que a comparação se a simétrica é melhor do que a simétrica em termos de desempenho e esforço computacional. E as duas respostas vão ser erradas, que é justamente o contrário. A chave simétrica tem um melhor desempenho e ela requer um menor esforço computacional do que a simétrica, tá, pessoal? Vamos embora para a próxima questão. Auditoria fiscal. Ronaldo e Ângela estavam discutindo a diferença entre o parágrafo de ênfase e o parágrafo de outros assuntos no relatório do auditor independente. Ronaldo disse que uma das utilizações do parágrafo de ênfase é quando a existência de incerteza relativa ao desfecho futuro de litígio excepcional. Ponto. Aqui já seria suficiente. Ângela disse que um parágrafo de outros assuntos deve ser incluídos quando é necessário explicar por que o auditor não pode renunciar ao trabalho. Sobre as duas afirmações, julguem.
Letra A vai ser o gabarito, Ronaldo e Ângela estão totalmente corretos. Aqui, você poderia só ficar confuso em outros assuntos, mas eu trouxe aqui a norma, o texto da norma, que o auditor pode considerar necessário incluir um parágrafo de outros assuntos no seu relatório para explicar por que não é possível renunciar ao trabalho. Isso aqui você tem que saber a norma, galera, é auditoria normativa, assim como contabilidade você tem a parte normativa de normas, você tem que saber as normas e não tem muito o que fazer. Ou você sabe a norma ou não sabe, eu trago os trechos aqui, é sempre bom a gente estar fazendo exercício justamente por isso, que vai reforçando para a gente chamar as atenções aos tópicos mais importantes das normas, e a gente tem que saber diferenciar. E aqui, ó, a parte de incerteza relativa ao desfecho de litígio. E ou ação regulatória, que eu pus aqui também, galera. Também. E aqui a parte do outros assuntos. Vamos embora para o próximo assunto. Direito administrativo, agentes públicos. Isso aqui do TJ, deve ter, o AJJ também foi uma prova bem recente. E é uma jurisprudência que eu também não sabia, só fui descobrir depois que eu peguei a questão para fazer, que é referente ao auxílio transporte e insalubre. A questão aqui está basicamente falando que uma servidora que foi reintegrada e ela pleiteou as verbas as indenizatórias, ela pediu o auxílio alimentação. Ela ganhou o auxílio alimentação, mas ela queria também o auxílio transporte e o adicional de insalubre. E qual que é a situação aqui? Que, ó, qualquer situação de ambiente que não pôde ser verificada, não ocorreu no caso concreto, um ambiente insalubre, e ela nem precisaria se deslocar do trajeto. Então, essas verbas, pessoal, não merecem prosperar, pois os pagamentos de auxílio transporte e do adicional de insalubridade não se mostram devidos à servidora pelo tão só exercício ficto no cargo público, que ela foi reintegrada, né? Ficto porque, na verdade, ela não trabalhou, então, e mesmo ela trabalhando, ela não teria direito a essas verbas aqui. Haja vista que ditas repúblicas reclamam a existência de requisitos legais específicos que não foram preenchidos no caso concreto dela. Então, esse aqui é um caso julgado pelo STF, um caso concreto, e a tese foi basicamente essa. Servidor público reintegrado não faz jus ao recebimento das parcelas remuneratórias referentes ao auxílio transporte e o adicional de insalubridade pelo período em que esteve indevidamente afastado do cargo público. Tá, pessoal? Aqui é um destrinchado julgado aqui, deu uma lida, e aqui é a fonte de onde veio a jurisprudência. Pode vir a ocorrer, repetir em outras provas, por exemplo, a CGU teve jurisprudência repetida do TCU, e na Cefaz AM teve questões também repetidas. Então, fiquem atentos aí, tá, pessoal? Direito constitucional, jurisprudência, isso aqui é uma outra questão também que eu não sabia, fui descobrir agora fazendo a correção da prova da Cefaz da Bahia, achei muito interessante, resolvi trouxe aqui na aula para fixar o entendimento aí. Após o falecimento de João, servidor público estadual, Joana, com quem ele viveria em união por quase 10 anos, com aparência de família, compareceu perante a autoridade estadual competente e requereu o recebimento da pensão por morte. Para sua surpresa, o requerimento foi indeferido sob o argumento de que João era casado, situação constituída em momento anterior ao início da união com Joana, e a esposa, com a qual convivia de modo simultâneo, estava recebendo o referido benefício previdenciário. E resignada, Joana também queria o benefício da pensão por morte. A questão é, Joana tem direito à pensão por morte? A resposta vai ser letra B. Ela não tem direito ao benefício, pois o concubinato não pode ser equiparado para fim de proteção estatal ao casamento. A nossa lei aqui tem uma rigidez formal. A nossa Constituição prevê, e a legislação civil prevê proteção ao casamento. No caso aí, João não estava separado, então Joana é como se fosse considerada uma amante e ela não vai ter direito à pensão por morte. O STF enfrentou esse tema e decidiu isso. E aqui está a normativa, pessoal, e vai contra a ciência, porque a questão tenta te iludir, ó, com aparência de família, 10 anos. Mesmo assim, ela não vai fazer direito à pensão, isso aqui é uma decisão formal do STF, que protege a monogamia e não a poligamia. E aqui eu chamo a atenção, galera, ó, que se fosse tratando de um direito real, por exemplo, Joana comprou uma casa com João, ela sim teria direito a esse valor da que ela participou na formação da casa, tá, pessoal? Então, a próxima questão ela pode vir cobrando essa exceção, mirando no direito real. Aqui foi um caso de direito previdenciário, não tem direito pacificado, mas no caso do direito real, comprou uma casa junto com o João, carro, etc., tudo isso ela vai ter direito sim, tá, galera? A próxima questão, vamos para a contabilidade avançada. Contrato de revisão de cliente. Galera, aqui ele está pedindo a exceção, vai ser letra C, e o erro você vai encontrar aqui independente, tá? Não adianta falar muito, que é bom a questão para chamar a atenção do que está caindo nas provas, que é contabilidade normativa, pessoal. Ou você sabe a norma ou você não sabe a norma. Então a gente tem que estar reforçado isso aqui. E o erro vai estar aqui, ó. Veja que a questão diz independente da capacidade de recebimento. C errada, porque aqui ele fala aqui, ó, na norma, ao avaliar a possibilidade de recebimento. Então tem que se avaliar a possibilidade de recebimento, tá, pessoal? As outras questões aqui, as outras alternativas é Ctrl+C e V.
não tem muito o que fazer. A gente tem que estar fazendo muita questão, e cada questão que a gente faz vai indicando a preferência da banca para os trechos das normas. Então vamos reforçar isso aí, vamos para a próxima questão. Uma fábrica instalou um filtro por exigência de uma entidade governamental de controle ambiental. O item comprado é fundamental para a continuidade da fábrica. Assinale a opção que indique a contabilização dos gastos. Eu quero saber, isso aqui é despesa ou vai para o meu ativo imobilizado? A gente vai marcar a letra C, ativo imobilizado, a criação de condições para obtenção de benefícios econômicos para os ativos. Mais uma vez, contabilidade normativa. E aqui está escrito bem razão, ó. Razões de segurança ou ambientais fazem parte dos custos iniciais do ativo imobilizado. Entendeu, pessoal? E aqui eu coloco, destrincho a parte extra, que é a norma continua. Então não tem muito o que fazer, tem que saber. Mas aqui você poderia matar pelo raciocínio contábil, ó. Ele é fundamental e para a continuidade de atividades. Então, mas o peguinha que muitos devem ter caído, ó, na letra B, ó. Essa parte aqui da letra C, realmente eu vou falar que é muito difícil, é só realmente quem sabia a norma que eu consegui matar, galera. Ou no chute mesmo, que você poderia se confundir facilmente com a letra B. Então, reforço mais uma vez, a gente tem que saber as normas. Então, está sendo muito importante ler os CPCs. Mais importante é ficar dando atenção no PDF, galera. Ler todos os CPCs aí, pelo menos até chegar no Mato Grosso aí, tá afiado, tá? Contabilidade de custo, grau de alavancagem. Os dados a seguir são relativos. Isso aqui eu trouxe a questão do Cefaz Rio Grande do Sul. Vamos refazer ela aqui, tá, pessoal? Preço de venda, custos variáveis e o custo fixo total. Grau de alavancagem financeira, ele pede com 120 e depois pede no 150. Como é que eu faço uma questão de alavancagem operacional? A fórmula calcula a variação do lucro pela respectiva quantidade. Aqui você tem a fórmula, pessoal. Isso aqui você tem que estar na veia. E como é que a gente vai fazer? Variações da venda, 50 mil vezes 150 e 50 mil menos 50 mil, 120. Isso aqui dividido pela base, 50 mil menos 1 aqui, você vai chegar em 0,25 ou 25% de aumento. Agora, como é que eu vou chegar na variação do lucro? Eu vou pegar a margem de contribuição, primeiro passo, 50 mil menos 40 mil vai dar 10 mil, que é referente a esses dois aqui. Segundo passo, o lucro dos 120 unidades, 10 mil vezes 120, que é o preço de venda, dá 1 milhão e 200, menos os custos fixos lá de 1 milhão, pessoal, lucro 200 mil. Agora eu vou calcular o lucro de 150 unidades. Mesmo passo, lucro 500 mil. Para fazer a variação do lucro, eu vou pegar o 500 mil, dividir por 200 mil, que aí eu vou achar menos 1 e vou achar um percentual de 150. Agora eu consigo chegar nessa fórmula aqui, ó. O lucro variou 1,50. As minhas vendas variaram 0,25. Isso dá um grau de alavancagem de 6. Então a resposta aqui de 5 a 8 vezes. Isso aqui na prova dá um pouquinho de trabalho, galera, mas você tem que interpretar a questão e lembrar da fórmula. Fazendo passo a passo aqui não tem erro. Façam muitas questões de grau de alavancagem financeira aí, pelo menos uma vez por semana. Isso aqui vai entrar em você naturalmente no dia da prova e você vai ver como é que vai sair naturalmente, tá? Pode parecer assustador assim para quem não tem muito contato, mas pela prática e contabilidade de custo, você mata ela. E lembrando, pessoal, chamando atenção, contabilidade de custo é uma disciplina que você tem que estar sempre fazendo ela. Se você para, por exemplo, um mês de fazer contabilidade de exercício, de contabilidade de custo, está revisando as fórmulas, etc., enferruja muito, assim como estatística, tá, pessoal? Vamos embora para análise de demonstrações contábeis. Sobre os índices de liquidez. Um aumento do ativo circulante com a captação de empréstimo registrado no passivo não circulante indica que piorou a liquidez de curto prazo, e uma operação de aquisição de um veículo com entrada na data de aquisição e financiamento de 120 meses reduzirá imediatamente o índice de liquidez corrente da empresa. Estão corretos aqui, pessoal? O gabarito dessa letra B, apenas a 2 está correta. Qual que é o erro da letra número 1? Que a contratação de empréstimo de longo prazo, ela aumenta o ativo circulante, aqui ó, o débito, e acredita o passivo não circulante. Então não houve uma piora, houve uma melhora, galera, porque eu não mexi no passivo circulante. Lembrando que a liquidez corrente é o ativo circulante aqui, ó, pessoal, dividido pelo passivo circulante. Então, aumentou meu ativo circulante, meu índice de liquidez vai aumentar. Porque o meu passivo circulante não aumentou. O que aumentou foi o passivo não circulante, porque foi a prazo. Então, preste bem atenção nisso aqui. E a 2 é uma alternativa correta, porque vai haver redução sim do liquidez corrente. Porque aqui a questão, ó, eu dei uma entrada e eu financiei por 120 meses. Então, eu vou ter um impacto no ativo circulante aqui, caixa que saiu dinheiro, e financiamentos a pagar no passivo circulante. Então eu mexi com as duas formas, tanto o liquidez corrente e o não corrente pioraram, tá, pessoal? Por fim, contabilidade geral aqui, ó, teste de recuperação, vamos para a discursiva, né? Porque eu já trouxe uma discursiva de contabilidade aqui. Eu acho bem provável no Mato Grosso vir discursivo de contabilidade geral, mas a ideia é que a gente treinar para reforçar também o estudo teórico e matar a objetiva. A empresa Alfa X possui um veículo no montante de 450 mil, uma depreciação acumulada de 50 mil.
Então, o valor contábil, isso aqui, galera, é 400, tá? 400. E aqui você tem informações de provisões em 2014 e aqui você tem 2015. Vamos lá, vamos analisar. A empresa, em 2015, ela fez um teste de recuperabilidade e o valor justo, 380 mil, e o valor em uso, 360 mil. Com base nessas informações, considerando que o auditor externo deve fazer recomendações sobre informações que estão evidenciadas no PEDC, quais alterações a auditoria deve indicar para serem promovidas no balanço patrimonial? Justifique sua resposta. Enquanto o total do ativo e do passivo serão alterados, apresente os cálculos, fundamente sua resposta, e quais os impactos dessas alterações no resultado de 2015. Justifique sua resposta. Vamos lá, galera. Como é que eu vou saber o que é o impacto? O teste de recuperabilidade é o seguinte: o valor contábil está acima do valor recuperável, tem que fazer uma provisão para perda. E qual que é o meu valor recuperável? O maior entre o valor justo e o valor em uso. O maior aqui é 380. Então, eu vou ter que fazer uma provisão de 20 mil de perda. Isso aqui já é a resposta da letra A. E letra B, também junto aqui, provisões, tá vendo? Eu tinha 100 mil de provisões, e agora o cenário mudou em 2015, ó. Provável 80 mil, 30 mil, 110 mil, então vou ter que fazer uma provisão a mais de 10 mil reais. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente já responde essa pergunta aqui, a resposta, vocês já vão perceber que está bem didática, que já responde todos os seus questionamentos aí. Trata-se de análise contábil de valor recuperável imobilizado e de valores de provisões e revisões de suas estimativas e definições. No caso concreto, o teste de recuperabilidade é a comparação do valor contábil líquido, 400 mil, frente ao valor recuperável. O CPC 01 define que o valor recuperável é o maior entre o valor justo líquido das despesas de venda, 380, e o valor em uso, 360. Sendo assim, o valor recuperável é o valor justo líquido das despesas de venda, 380 mil. E como esse é menor que o valor contábil líquido, há que se reconhecer uma provisão para perda com teste de recuperabilidade no montante de 20 mil, sendo o lançamento de débito de despesa de perda a crédito no passivo circulante de provisão. Como também, no caso das provisões, o CPC 25 define provisões como um passivo de prazo de valor incertos, e essa deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, um resultado de evento passado. Seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação. E D, possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. Com efeito, deve haver uma reversão da provisão no valor de 10 mil, processo 3, pois essa não atende mais, em 2015, a exigência determinada pelo CPC 25. Os processos 1 e 2 atendem aos três requisitos e devem ser reconhecidos como provisão, somando um montante total de 110 mil. Ressalta-se que o aumento real de 2014 para 2015 foi de 10 mil. O quarto, por ser remoto, não há que se falar em provisão. Portanto, debita-se este valor no resultado como despesa de provisão e acredita-se o mesmo no passivo circulante pelo mesmo montante. Ato concluso, o resultado será impactado negativamente num total de 30 mil, sendo 20 mil do teste de valor recuperável e 10 mil do total da diferença da provisão de 2014 e 2015. A atenção que se deve dar, pessoal, é que no resultado eu não vou jogar novamente 110 mil de provisão, porque eu já joguei 100 mil no passado. Então, qual que é a diferença? 10 mil. Esse que vai ser da provisão. E os 20 mil, sim, que é do teste de recuperabilidade, esse vão íntegro, porque você já não tinha uma perda reconhecida anteriormente, tá, pessoal? Então, vamos embora. Agora aqui, a legislação tributária, isso aqui ficou muito boa, essa questão aqui, galera, que a gente está falando aqui da nova lei complementar 192. Aqui é um texto motivador, e ele só quer saber, disserte sobre a lei complementar 192 e seus possíveis impactos no jurídico tributário. Isso aqui ficou bem grande, pessoal. Um estudo de caso mesmo, a gente tem que estar preparado para todo tipo de discursiva. Pode vir discursivo de 90 linhas, 60 linhas, 30 linhas. Se aqui for uma discursiva mais caprichada, que eu imagino que deu aqui umas 60 linhas mais ou menos, tá, pessoal? Eu vou ler aqui a resposta, porque ela é bem didática. Peço para ouvir com atenção. Isso aqui, praticamente, eu destrinchei toda a lei nova e o que pode vir cobrado dela, tá? Então, aqui, vamos lá. Primeiramente, cabe dispor que o imposto ICMS é previsto na Constituição Federal no artigo 155, instituído por lei ordinária de cada estado. A título de exemplo, no Mato Grosso, ele foi instituído pela Lei 7.098. Trata-se de um imposto complexo, de multifacetas e impacto nacional, apesar de ser competência estadual. Uma delas é o ICMS monofásico, o qual incide sobre os combustíveis. Pela Constituição Federal, cabe à lei complementar definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese que não se aplicará ao disposto das imunidades constitucionais, a exemplo, combustíveis destinados ao exterior. Essa lei foi promulgada agora, tá, pessoal? Antes, é sabido que o ICMS é um imposto que possui um princípio da não cumulatividade.
isto é, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com montante cobrados nas anteriores pelo mesmo ou um outro estado ou pelo DF. Já o ICMS monofásico, ele incide uma única vez na cadeia. Sendo assim, não há que se falar em não cumulatividade. Esta política visa essencialmente tentar diminuir a onerosidade tributária em cima dos preços de combustíveis. Mas mesmo assim, na prática, devido a alíquotas elevadas e diferentes aplicadas por vários estados, se mostrou ineficiente, onerando excessivamente o contribuinte de fato, que é o consumidor final dos combustíveis. Isso aqui é essencial, pô, galera, a diferença do ICMS monofásico com o ICMS geral. Ficou bem explicado aqui e é bom que já reforça o nosso conhecimento também, pessoal. Vamos lá. Com efeito, o cenário dos combustíveis agravou-se ainda mais com os impactos da recente pandemia de Covid-19 e a guerra Rússia versus Ucrânia, que fez com que o preço do Brent disparasse atingindo patamares de 3 dígitos. Isso pressionou os preços para cima do Brasil, muito parte devido à política de preços da Petrobras, a qual acompanha o preço internacional da commodity, e o abastecimento de combustíveis devido ao aumento dos custos de importações, conjugados com as altas alíquotas do ICMS combustíveis dos estados, resultando em um sentimento ainda mais de revolta pela população brasileira. Diante disso, os estados e a União adotaram várias medidas para enfrentamento do disparado de preços, e uma das mais notórias foi o estabelecimento da nossa Lei Complementar 192 de 22, tá, pessoal? Aquilo lá foi só a introdução do cenário jurídico tributário. Agora aqui a gente vai destrinchar a lei, tá, galera? Vambora? Vamos destrinchar essa lei aí. Em resumo, a Lei Complementar 192 definiu os combustíveis sobre os quais o ICMS incidirá uma única vez, com alíquota única em âmbito nacional, estabelecendo uma carga tributária uniforme em todos os estados e DF. E isso com vistas a simplificar as regras, aumentar a transparência, reduzir as ineficiências do regime de substituição tributária do ICMS, melhorar os ambientes de negócios, desonerar o consumidor e reduzir a sonegação nas operações com combustíveis. Também foi definida uma regra de transição que determinou a base de cálculo a partir da média móvel dos preços praticados dos últimos 60 meses e teve por objetivo reduzir o ICMS e, consequentemente, os preços dos combustíveis ao consumidor final até que fosse implementada a monofasia. Então, isso aqui é um resumo da lei, tá, pessoal? Agora a gente vai destrinchar a lei parte por parte, tá? Adentrando nas disposições da lei, tal lei dispôs que seu artigo 2º que os combustíveis incidirão uma única vez no ICMS, qualquer que seja sua finalidade, para gasolina, etanol, diesel e biodiesel, gás liquefeito de petróleo, inclusive os derivados do gás natural. Ademais, dispôs em seu artigo 3º que não incidirá o ICMS, que destina a outros estados, petróleos, que nas operações com combustíveis derivados de petróleo e nas operações interestaduais entre contribuintes com combustíveis, à exceção do terceiro. O imposto será repartido entre o estado de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Quarto, nas operações interestaduais com combustíveis, à exceção do segundo, destinados a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. E 5, as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos estados nos termos do regimento do CONFAS, tá, pessoal? Ato contínuo, o mesmo dispositivo quinto diz que devem ser observados o seguinte: as alíquotas serão uniformes em todo o território nacional e poderão ser diferenciadas por produto. As alíquotas serão específicas ad rem por unidade de medida adotada. E C, as alíquotas poderão ser reduzidas e restabelecidas no mesmo exercício financeiro. A lei ressalva no seu parágrafo 4º do artigo 6º que na definição das alíquotas deverá ser previsto um intervalo mínimo de 12 meses entre a primeira fixação e o primeiro reajuste dessas alíquotas, de 6 meses para os reajustes subsequentes, observado o princípio da noventena. Como também, na definição dessas alíquotas, os estados e o Distrito Federal observarão as estimativas de evolução dos preços de combustíveis de modo que não haja ampliação do peso proporcional ao tributo no preço final do consumidor. Então, vocês conseguem perceber que essa lei está pensando em todos os momentos nisso aqui, pessoal, ó, consumidor final. Isso aqui tem um impacto político enorme, então a lei fica super preocupada com isso e tentar corrigir essas ineficiências, tá, da carga tributária, pessoal. Esse é o maior espírito que você pode pegar da lei. A lei também define como contribuinte do ICMS monofásico o produtor e aqueles que lhes sejam equiparados e o importador de combustíveis, como também as pessoas que produzem combustíveis de forma residual, os formuladores de combustíveis por meio de mistura mecânica, as centrais petroquímicas e as bases das refinarias de petróleo. Por fim, o momento da ocorrência do fato gerador de ICMS monofásico é quando há saída dos combustíveis contribuintes em operações ocorridas no território nacional e do desembaraço anual nas operações de operações. Então, galera, a lei previu toda a regra matriz de incidência do ICMS monofásico, sem exceções aí, galera, previu completamente, e a gente tem que saber isso, é muito importante, tá? A gente está estudando essa nova lei que aí ela pode ser cobrada tanto em direito tributário quanto em legislação tributária. Pode ser até questionamento discursivo, porque é um assunto do momento e os políticos vão usar muito esse assunto aí durante as eleições, tá, galera?
Diante do exposto, pode-se concluir que a Lei Complementar 192 objetiva garantir e preservar simplificação tributária e a necessária segurança jurídica aos agentes do segmento e toda a sociedade, reduzindo os anseios populares por disparado de preço sem previsibilidade de um bem, combustíveis, que apesar do mercado chamar de commodity, na prática observa-se ser um bem essencial, especialmente para o contribuinte de fato, o povo brasileiro, no seu uso do dia a dia, da gasolina, etc, né, pessoal? Mais uma vez, pessoal, obrigado pela atenção, firme o compromisso de honrar aí o máximo de conteúdo possível, vamos cada vez mais caprichar mais no discursivo aí nas aulas. Vocês viram aí que eu tô com uma logo nova aí. A gente vai ter umas novidades aí também, galera. Eu tô pensando em umas coisas descontraídas, novos projetos. Tô comentando as provas recentes aí, comentei a Cefaz Bahia. E depois eu vou gravar agora um vídeo das questões de legislação tributária adaptado no Mato Grosso. Fica o convite aí pros canais. E a gente se vê aí na próxima aula, tá, pessoal? Obrigado mais uma vez.